Você já ouviu falar de stock options? Tem stock options? Você sabe tudo sobre esse assunto? Muita gente acha que isso é um sonho, mas eu vou te mostrar que hoje esse sonho, em alguns casos, pode se tornar um pesadelo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu sou Luiz Gidrão, CFA, Caia, aluno da FK Partners. Financeiramente falando, o que é Stock Option? Stock Option é uma opção de compra que dá direito a quem tem essa Stock Option de poder exercer e se tornar um acionista da empresa. Isso é, ele vai ter um pedacinho daquela empresa que ele trabalha. E quais são os principais conceitos que quando você vai analisar uma proposta de emprego e você recebe lá uma proposta de Stock Option que você deve observar? Né? O primeiro ponto, né, é o grant. Né? Então isso significa o número de opções que você está recebendo. Né? Então você pode receber lá 100 mil opções. Né? Nessas opções que você recebe, você vai ter lá detalhado o preço de exercício, né, que a gente chama de strike price. Imagina que é R$5. Tá? Então, se você com R$5, você pode em algum momento fazer o exercício dessas opções. A gente tem um segundo conceito aqui, que é o cliff. E o que é o cliff? Cliff é a permanência mínima que o colaborador tem que ficar na empresa para que ele possa ter direito a exercer as stock options dele. Isso é, se ele ficar menos de 1 ano na empresa, isso é padrão de mercado, tá? Alguns cliffs são maiores, outros menores, mas o padrão da indústria é 1 ano. Se ele ficar menos que 1 ano, ele não tem direito a exercer opção nenhuma. Isso significa que a empresa tem uma segurança de, no momento da contratação, ela oferece esse plano de stock options, mas se o colaborador não for aquilo ou não atender a expectativa da empresa, a empresa pode descontinuar os serviços dele ou ele mesmo também sair antes de 1 ano por qualquer motivo e ele não vai ter direito a exercer essas opções. Também tem um outro variável que é o vesting no tempo, ou seja, talvez eu não consiga pegar as minhas 100 mil ações no dia 1 ano. É uma escadinha, conforme o tempo vai passando eu vou pegando 10 mil, mais 10, mais 10, correto? Perfeito. Então, geralmente a gente tem 1 ano de cliff e 4 anos de vesting. E o que é o vesting? É quando você vai efetivamente vestir as suas opções. Né? Então, padrão da indústria, geralmente são 4 anos de vesting, cada ano você veste 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Né? Então significa que se você passou o primeiro ano de cliff, nesse dia você tem direito a vestir, você vestiu 25% das suas opções. Isso no 2º ano, 3º ano e no 4º ano você completa o período de vesting. Você falou bastante padrão da indústria, várias vezes você falou padrão da indústria. Se eu for contratar um CEO ou um gerente, a regra é a mesma ou eu consigo esticar essas regras para mais ou para menos? Isso é uma excelente pergunta. Quando a gente fala padrão de indústria, a gente está falando muito mais aqui do que é a indústria de Venture Capital, o que são os padrões de Silicon Valley. Tá? Quando a gente está falando de um CEO, de um C-Level, a gente provavelmente está falando de uma empresa que já está no momento mais maduro, uma vez que empresas, startups mais early stage, os próprios CEOs, C-Levels são os próprios founders. Tá? Nesses casos de empresas mais maduras, aí vai muito do que a empresa está precisando, da necessidade dela. E ela vai usar isso como forma de conseguir negociar e trazer um talento de peso. Tá? Então pode ser mais, se ela quiser alinhar mais, ou se ela realmente achar que aquele executivo vai trazer muito valor para a empresa, ela pode flexibilizar e deixar termos melhores para o executivo. Ainda sobre stock option... Não, para. Tá muito bonzinho demais, isso aqui tá parecendo aula de CFA. Não, tô aqui para escutar os podres. Me conta aqui o que pode acontecer de pegadinha nisso, cara. Porque eu sei de algumas histórias do tipo, o cara não sabe exatamente quando ele pode sair, o cara não sabe exatamente se ele vai ser diluído. Me conta os podres aí. Tá, legal. Não necessariamente são pegadinhas, tá? Mas são coisas que a gente tem que olhar quando vai entrar num programa, num plano de stock option.
Uma das pegadinhas que pode ter é a parte financeira. Exercer stock options é um investimento e você tem que tomar essa decisão de exercer ou não baseado em números, e você tem que entender o valor de strike que você tem e quanto que você acha que vai valer a ação da sua empresa no futuro, né? Obviamente, se você achar que o valor que você tem que pagar no strike não vai ser maior do que o valor da empresa no futuro, aí não vale a pena você exercer. Eu estava lendo um artigo da Caia sobre o tempo que leva para regulações aparecerem. Um trabalho legal que eles fizeram no setor de infraestrutura, no puramente financeiro, em VCs, ele estava mostrando em vários lá, e aí ele mostrava uma regulação é o cachorro correndo atrás do rabo, ou seja, primeiro aparece um problema social, para daí o regulador correr atrás, e às vezes ele regula bem, às vezes sai jabutis e jabuticabas aí no meio do caminho e tal, mas tá começando a rolar uma discussão no Brasil sobre regulação, certo? Para stock option, né? Eu imagino que pessoas já foram lesadas no passado, por isso que está chamando a atenção, não é? Perfeito. Hoje aqui no Brasil a gente não tem uma regulação clara, né? A gente não tem uma lei que fale especificamente sobre o programa de stock options. Há 1 ano e meio, 2 atrás, foi aprovado o Marco Legal das Startups e nesse Marco Legal ia ser incluído um texto sobre stock options. Mas o senador Carlos Portinho, que fez esse projeto de lei, entendendo que o stock option em si era algo muito relevante e que fugia não somente de startups, botou esse texto agora, no final do ano passado, um projeto de lei que é o Marco Legal das Stock Options. Tá? E o que vem fazer o Marco Legal das Stock Options? Trazer segurança jurídica para empresas e colaboradores e passar no papel, em força de lei, algo que hoje a Receita tem um entendimento, advogados têm um outro entendimento e muitas vezes isso acaba prejudicando quem está ali trabalhando na empresa, recebendo o stock option e depois descobre que tem uma dívida e que aquilo virou pesadelo e não um sonho. E que pé que estamos? Esse projeto de lei entrou via Senado, ele foi aprovado na CAI, né, Câmara de Assuntos Econômicos no Senado, e agora ele vai para a Câmara dos Deputados. Então é como se estivesse tendo um shortcut ali, um atalho, tá? Isso é bom. Muito provavelmente, assim, best case scenario, a gente vai ter isso, tá? Isso eu fui num evento que a gente estava discutindo sobre essa PL. 6 meses, mas é pouco provável, mas talvez 1 ano e meio. A gente sabe como essas aprovações levam tempo, aparecem alguns jabutis no meio do caminho. Quando vai para a Câmara, como entra debates das mais variadas filosofias lá, podem entrar coisas no texto lá que ninguém estava esperando, né? Conta pra gente terminar, o que a Stock Cash faz, qual a dor que ela resolve, e deixa pra gente, pros nossos ouvintes, algumas dicas aí de Luiz Gidrão, especialista, o que você deveria ficar de olho se você é uma pessoa que está considerando receber Stock Option no seu pacote de remuneração. Legal. A Stock Cash é uma fintech de crédito voltada para financial wellness, isso é, bem-estar financeiro de colaboradores que têm programas de Stock Option. Então a gente vem aqui para ajudar em 2 dores, né? A primeira dor, a gente fornece funding para colaboradores que precisam exercer suas opções e não conseguem achar uma alternativa viável, tá? E 2, quando a pessoa já tem a ação e ela precisa de algum tipo de liquidez adiantado, né? Imagina que ela já tem aquele 100, mas ela por alguma necessidade específica na vida dela fala, nossa Luiz, eu tenho 100, será que você não consegue me adiantar 10, 15? Né? E aí a gente dá um crédito para essa pessoa ficando com as ações como garantia. Né? A lógica disso tudo, tá? do Financial Wellness é que a gente sabe que o incentivo de longo prazo às vezes fica muito longo prazo. Em momentos agora que o mercado não está tendo IPOs, empresas não estão conseguindo aumentar salário, não estão conseguindo pagar bônus e infelizmente estão tendo às vezes fazer layoffs, né? As pessoas que têm stock option precisam de liquidez. E como que você extrai liquidez? Stock option é um bom lugar para você falar, putz,
Isso está no longo prazo? Eu posso trazer uma partezinha só pro curto prazo e fazer com que esse cara passe por esse momento que precisa de um guarda-chuva, né? Então, os principais pontos que eu olharia para analisar um programa de stock option, se eu receber uma oferta ou se eu já tiver num, primeiro, entender do ponto de vista de investimento, né? Se você vai exercer, se vale a pena exercer, você tem que entender quanto que está valendo a preferred versus a common, né? Aspectos, se você vai exercer, se você imagina que vai ter um evento de liquidez próximo ou não, se vale a pena exercer já ou esperar mais para frente. Considerações tributárias, se você está levando em consideração essa questão, se a empresa fornece o funding para você exercer, se ela recolhe todos os tributos, né, para evitar essa questão de você e a empresa serem autuados, isso eventualmente virar um pesadelo, né? E por fim, acho que o mais importante é entender realmente como que você enxerga que sua empresa está evoluindo, o crescimento dela, o valor de mercado dela, e se você realmente acha que isso vai ter um valor de mercado no futuro. E lembrando que quando você exerce, é uma decisão de investimento. Você está comprando uma ação, né? Então, toda vez que você vai comprar uma ação, você tem que gostar da tese, gostar do setor e realmente entender como que ela vai se portar no longo prazo.